Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nossa gratidão por estarmos juntos mais uma vez nessa live da Casa dos Espíritas, hoje nesse horário especial, com uma pessoa também muito especial que teremos hoje. Antes eu vou aqui colocar o Paulo, nosso presidente, que está nos acompanhando. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adriana. Boa noite aos nossos amigos costumeiros da quarta-feira, né? As quartas com as lives. E o nosso amigo especial, Geraldo Campetti, sobrinho. Geraldo, nossa gratidão a você por ter aceito o convite. Virtual que presencial, nós o recebemos em novembro do ano passado e foi tão bom. E fica aquele gostinho de sempre quero mais. Oh, que bom, viu, Adriana? Muito boa noite, Paulo Sérgio. Agradeço de coração, viu, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, nessa cidade tão bonita de Rio Claro, interior de São Paulo, e contando naturalmente com a participação de vários outros colegas, né, de outros estados, até de outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado mesmo pelo convite, viu? Nós é que agradecemos, viu, Geraldo? Sabemos de toda a sua agenda e as dificuldades, mas quando nós te fizemos o convite, você trabalhou, eu sei, aí para poder estar presente aqui. Nós agradecemos de coração, viu? De coração mesmo. Eu que agradeço. Vamos fazer uma breve apresentação do Geraldo, né? Geraldo Campetti, sobrinho, é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele é responsável pela área de divulgação da doutrina, contemplada nas seguintes unidades organizacionais, né? O Reformador, Memória e Documentação, Comunicação, na FEB Editora e Comercial, é palestrante, escritor e apresentador dos programas Livros que Iluminam e Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade, na FEB TV. Mais algum, Geraldo? A gente está agora com gostinho de leitura, nessa época de pandemia, né? Que é um programa muito gostoso, sempre às quintas-feiras, às 13 horas, pela FEB TV. Dá o convite aí a todos. Fizemos essa breve apresentação do Geraldo, que é a apresentação, como eu sempre digo, né? É o palestrante que vai fazer, você é que vai fazer a sua apresentação com a palestra, né, Geraldo? Isso é o mais importante, amigo. Que Deus abençoe, muita paz aí. Obrigado. E antes de nós fazermos a prece, fica o convite a vocês, nossos amigos, que participem, interajam conosco com as suas perguntas, os seus comentários. É muito importante que a gente possa interagir e enriquecer ainda mais essa noite de reflexão. Então, vamos fechar os nossos olhos, sentindo o nosso Mestre Jesus, nosso Pai, dentro de nós, em nossos corações, sentindo essa energia, essa luz expandindo, tocando os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos sentir essa gratidão pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, para refletirmos, trocarmos ideias a respeito do Evangelho de Jesus, como nosso amigo Geraldo nos propõe, uma viagem no interior de nós, para que possamos encontrar a nossa luz, o nosso caminho, as nossas respostas. E pedimos ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, aos espíritos amoráveis, protetores, mentores de todos, que também se fazem presentes, que nos envolvam, nos intuam, que intuam o nosso irmão Geraldo para as reflexões, para a palestra dessa noite, que as bênçãos do alto estejam conosco, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus.
Geraldo, fique à vontade. Nos vemos daqui a pouco. Ok, muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, querido amigo Paulo Sérgio, aí pelo convite. O horário também especial que vocês colocaram, você ir na casa, não é? Atendendo aí uma demanda, uma necessidade. Eu agradeço mesmo de coração. Agradeço a participação, a presença de todos vocês que vão chegando, vão se cumprimentando. Vocês podem fazer os seus comentários, viu, as suas sugestões. Eventualmente, se tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer. A gente vai dialogando. Nós vamos ter essa hora de bate-papo aqui, que é uma conversa em torno do Evangelho do Espiritismo. E a proposta que a gente fez como tema para esta noite, sentindo a oportunidade, a atualidade, da gente conversar exatamente sobre esse momento que nós estamos vivendo. Porque é tão interessante, é um ano, né, Sandra, totalmente assim, diferente. 2020 está sendo o ano de uma travessia desafiadora, uma convocação no sentido de uma aprovação coletiva mundial, porque quem de nós esperávamos aí, não é, em dezembro, janeiro, né, Kellen, até mesmo em fevereiro, que nós teríamos esta situação de uma reclusão social, de um afastamento social, de um isolamento social. Mais do que isso, nós estamos sendo, não é convidados, mas convocados a um recolhimento espiritual. Não é, Cidinha? É um recolhimento espiritual. E isso implica numa viagem para dentro de nós mesmos. Nós estamos tendo uma grande oportunidade, porque não podemos ter aquele contato tão direto fisicamente com o nosso próximo, o nosso semelhante, até pelos cuidados necessários diante da preservação da nossa saúde e da saúde dos nossos irmãos, porque ainda não temos uma vacina, está muito próximo de termos, mas certamente até que ela seja aplicada, distribuída, enfim, para a população, a gente vai ter um bom percurso do próximo ano, Márcia, né? Nós vamos levar ainda algum tempo. Isso a gente precisa aprender a trabalhar, porque nós fomos convocados, assim, a um recolhimento espiritual para uma viagem ao nosso interior. Uma viagem para dentro de nós mesmos. É como se a gente se olhasse no espelho, nos víssemos, e de repente a gente precisa se identificar, se descobrir. Quem nós somos, afinal de contas? Aliás, não é uma viagem assim, não é, Célia? Muito fácil, e eu diria até muito assim, costumeira. A gente não tem muito hábito de ficar fazendo uma viagem para dentro de nós mesmos. Eu não sei vocês, eu não tenho. Mas nós agora estamos sendo convocados a dar uma olhadinha lá dentro de nós mesmos. Nosso coração, nosso sentimento, a nossa mente, não é? Como é que nós estamos, como é que nós andamos? Afinal de contas, quem nós somos? Então, não é um convite, porque esse momento a gente não está tendo muita escolha. Nós estamos sendo convocados, mas a convocação, ela é uma grande oportunidade. Nós estamos atravessando estas crises, não é, Marta? Sim, momentos extremamente difíceis, são provas de fogo, provas desafiadoras, e a gente vai aprendendo uma lição. Diante de tudo o que está acontecendo, nós vamos percebendo tanto que nós necessitamos uns dos outros. E como nós sentimos falta de estarmos próximos do nosso semelhante. Até dizem assim, qual que é o nosso desejo após a pandemia? Qual que é a primeira coisa que a gente quer fazer? Aglutinar, aglomerar, nós queremos estar juntos. Aí eu aprendi um conceito com um amigo querido de Lusiânia, no estado de Goiás, ele dizendo que amar não é estar perto, amar é estar dentro. Então o amor vai nos aproximando em termos dos laços que nos unem. São os verdadeiros sentimentos. Não necessariamente, não é, Valdinei? Muito obrigado pela presença, querido amigo, a todos vocês que estão aí nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. Não necessariamente nós estamos assim unidos fisicamente, mas pelos laços dos sentimentos nós podemos e devemos nos aproximar.
Até esse convite, convocação, permite isso acontecer nesse período de pandemia, que certamente muitas coisas que nós estamos fazendo hoje, a gente não fazia anteriormente. Eu costumo refletir sobre tudo o que está acontecendo, que doravante jamais será como dantes. Ou seja, nós não vamos ter aquele normal comum como era no passado. O novo normal, inclusive, que está sendo proposto aí, Estela, pode ser, inclusive, muito mais um futuro que está chegando, como alguns especialistas, estudiosos nos apontam. Por quê? Porque nós estamos diante de desafios que vão nos fazer a necessidade de uma revisitação. É como se nós tivéssemos que rever, ressignificar as nossas posturas, os nossos comportamentos, a nossa maneira de enxergar a realidade e a nossa forma de fazer as coisas. É por isso que se fala em protocolo, né? Os protocolos estão sendo alterados. É preciso mudar os protocolos. O que são os protocolos? A forma pela qual a gente faz as coisas. E esses protocolos, eles realmente são estabelecidos em todas as áreas do comportamento humano, das relações sociais, da vida das pessoas de um modo geral. Então, afeta a política, a administração, a sociedade, a vida familiar, as nossas relações, inclusive nos trabalhos espirituais, não é isso? Tudo está sendo afetado na ciência, na filosofia, tudo tem a necessidade de sofrer alterações. A própria maneira, não é, Emília, como nós, assim, encaramos a vida, como nós olhamos a realidade, a nossa percepção do mundo ao nosso redor, como é que está sendo? Isso, a pandemia tem nos convidado a fazer esta reflexão, a termos esta visão. Por quê? Nós fomos convocados a uma viagem de retorno aos nossos lares. Ao nosso lar, à nossa casa física, ao nosso lar em termos da estrutura familiar, na convivência com entes queridos, que nós tínhamos, mas que poderíamos estar um tanto quanto distantes devido à própria correria. Me lembro que eu saía praticamente pela manhãzinha e voltava sempre à noite, mas não era a noitinha, era aquela noite já para frente, quer dizer, a noite já quase o dia se encerrando. E aí você chegava, né, praticamente para um lanche, para um banho. No dia seguinte, a rotina se repetia, saindo logo cedo e voltando bem de noite. Quer dizer, era uma rotina praticamente comum, né, para quase todos nós. E nós, de certa forma, nos afastando dos entes queridos, dos familiares. Agora, esse retorno presencial no lar ou ao lar, na nossa casa física, não é, Gilberto? Vai fazer com que nós estejamos juntos, unidos. E aí nós vamos aprendendo a valorizar as relações, a estar mais próximos daqueles com quem a gente convive. Então, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão também que a gente tem feito sempre à luz do Evangelho. O Evangelho de Jesus é o roteiro das nossas vidas. E à luz do Espiritismo, porque o Espiritismo é também um roteiro, mas nos iluminando. A gente tem o Evangelho de Jesus como um roteiro de vida e o Espiritismo como uma luz que clareia o nosso caminho para que a gente possa seguir aquele roteiro de vida, que é o Evangelho de Jesus, com segurança, para a gente não titubear, não fraquejar, a gente não ficar assim na dúvida. E o que está acontecendo agora, essa convocação para essa viagem interna, não é, Ana Bernardo? É para que a gente possa refletir sobre a nossa própria situação, nosso próprio estado, afinal de contas. Quantos de nós não nos afligimos, angustiamos, nos desesperamos, nos desesperançamos, de repente nos sentimos desanimados? Alguns, né, pela solidão, talvez, por esse recolhimento espiritual, e a gente não ter talvez uma base, uma preparação, um costume para esse tipo de postura, de comportamento, né, atitudinal, a gente de repente se sentir um pouco assim, como que se faltando um chão, não é, Lúcia? Faltando assim como se uma superfície para a gente poder
pisar e caminhar seguramente. Então, nós fechamos. Eu gostaria de colocar aqui didaticamente para vocês 5 lições que estamos aprendendo com esta pandemia. E todas elas, estas 5 lições, têm pontos em comum. Eu queria que, à medida que eu for falando, vocês já vão pensando, refletindo e participando. Podem escrever o que é que tem em comum estas 5 lições da pandemia. Né, Marquinho e Neidinha? Olha só, a primeira lição é o que a gente chama de alteridade. Nós estamos aprendendo com a pandemia, que é uma provação coletiva mundial. Por quê? Provação porque todos estamos sendo testados. Coletiva porque não é só de uma pessoa, de uma família, não é de uma cidade, de um estado, de um país. É do planeta Terra. Dos mais de 210 países que a gente tem no mundo, estamos enfrentando simultaneamente, ao mesmo tempo, esta pandemia. Então, ela é coletiva. E nós diríamos aí, né, coletiva mundial, porque de fato é o mundo inteiro. Não é só coletiva de um país para o outro, não é? Ou 5 países, ou um continente, ou 2 continentes. Não, nós estamos falando de todos os continentes, de todos os países do mundo, inclusive com uma onda, com uma segunda onda, em alguns casos, né? Assim, a terceira onda, enfim, tem que cuidar direitinho, porque nós estamos em pleno processo, né, Gi? Veja como é difícil aí essa nossa travessia. Então, uma aprovação coletiva mundial. E esse momento é também uma travessia. Nós estamos atravessando. E é uma travessia desafiadora. Por quê? Porque estamos diante de provas de fogo inadiáveis. Nós não temos como fugir, não tem para onde correr, não é? É aquele ditado, se a gente fica, né, o bicho pega, se a gente corre, o bicho come. Como é que é? É por aí? Então a gente tem o quê? A necessidade de nós enfrentarmos. Então é de fato uma travessia desafiadora, porque estamos sendo convocados ao enfrentamento íntimo e à apresentação dos testemunhos pessoais, individuais, intransferíveis. Vale dizer, ninguém pode carregar a nossa carga, ninguém pode levar a nossa cruz. Agora, uma coisa, né, Gisele, é muito interessante. Se nós estamos diante da prova, se a prova vem, o teste, o desafio, por mais difícil, por mais pesado que possa ser o fardo, é porque nós temos condições de enfrentar essa prova. É que nós temos condições de carregar esse fardo. E mais que isso, nós já temos condições de vencer essa prova. E temos condições, Simone, de carregar esse fardo, assim, atravessando até o último passo, até a outra margem. Nós temos condições. Sabe por quê? Porque Deus, na sua misericórdia, como Pai amoroso, como a gente aprende no Evangelho de Jesus e no Espiritismo, né? No Espiritismo, Deus é Pai, assim como para Jesus. E o Espiritismo é todo fundamentado nos ensinos morais do Evangelho de Jesus. Então, Deus, como Pai, como misericordioso, ele não vai colocar fardos pesados em ombros fracos. A gente dá conta, então, de carregar esse fardo. É o peso proporcional à nossa capacidade, à nossa força. Então, é muito importante a gente considerar esse elemento de que se a prova surge, ela aparece, nós já temos condições de enfrentá-la. E mais que isso, condições de superá-la. Não é, William? Então a gente vence o desafio. Só que para isso, evidentemente, nós precisamos de algumas características. A nossa vontade é fundamental, como sendo o primeiro elemento, a disposição de encarar a prova, as dificuldades, os obstáculos, os empecilhos que surgem como desafios. Desafio é algo assim muito interessante porque está diante de nós, dando a oportunidade de crescimento. Tudo que vem, que a gente enfrenta quando nós temos essa disposição. A coragem da fé, nos sentindo fortalecidos, a gente consegue dar um passo muito importante. Significa que nós estamos aprendendo, que nós estamos crescendo, que nós estamos nos desenvolvendo. Então, a primeira lição que a gente aprende com a pandemia é a alteridade. Silvia Helena, veja,
Alteridade é uma palavra, vocês tomem nota aí, por favor, tá? Nossa produção vai destacando aqui essas palavras também. Alteridade. Que coisa interessante. O que é alteridade, afinal de contas? Alteridade é quando a gente considera o outro. Esta palavra é tão bonita assim que ela diz, olha, o outro existe. Né? Parece uma coisa assim tão óbvia, né, Campete? É tão assim, uai, mas isso aí é o básico, evidentemente. Se eu existo, o outro também existe. Só que, quando a gente está considerando que o outro existe, é para que a gente entenda de fato que ele tem uma existência, que ele tem as suas condições, que ele tem a sua liberdade, que ele tem os seus direitos, que ele tem a sua própria forma de ser. A alteridade implica em nós aprendermos a aplicar o altruísmo, que está lá no Evangelho de Jesus, quando ele fala do amor, que todo o Evangelho de Jesus é fundamentado no verbo amar e no substantivo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus ainda nos disse, um novo mandamento, não é, Marisa? E vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ou como eu vos amo. Porque Jesus aí, ele se coloca como protótipo, como exemplo. É o mestre que ensina, é o Senhor que tem autoridade moral porque vivencia o ensinamento. Ele é o nosso guia que merece ser seguido como nosso orientador, nosso governador, não é, Leila? E também é o nosso modelo no qual a gente deve se inspirar. Então, por isso que está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta assertiva do Espírito da Verdade, muito objetiva, é: vede Jesus. Jesus. Jesus, então, é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para nós, para nos servir de guia, guia para ser seguido, de modelo, para nos servir, então, de inspiração, não é? A Lívia, filha querida do coração, seja bem-vinda. Ela é de Planaltina, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Seja bem-vinda. Olha só que interessante. A alteridade vai fazer com que nós enxerguemos o outro. Quanta saudade a gente não tem sentido, não é, Vonei, assim? Que a gente gostaria, Valdinei, de estar junto de um outro, e de repente nós temos que estar um pouco distantes. Quantos não ficamos distantes de familiares queridos, de entes que a gente ama, não é, Márcia? E quantos não nos despedimos, até de entes queridos, pela desencarnação, não podendo estar tão próximo, como a gente gostaria. Realmente, a alteridade nos leva a esse exercício de um amor mais profundo, de valorizar o outro na sua essência, como o nosso irmão. E nós reconhecemos que somos irmãos porque somos filhos de um mesmo pai. Portanto, constituímos uma só família. E aí a gente já vai aprendendo a necessidade de nos amar. Quando a gente fala no amor, nós estamos considerando esse ágape, esse amor, que é a caridade em movimento. O amor em ação é a própria caridade. A caridade é que nos dá a segurança para nós sermos felizes, porque é a base da felicidade, como a gente aprende na codificação espírita, registrada, coordenada, não é isso? Por Allan Kardec. Então, nós precisamos aprender a amar o nosso semelhante. Não é, Marcelo? Por mais que a gente tenha um desafio, o outro é diferente. Ele é diferente. Por quê? Porque ele é o outro, ele não é nós. Veja, nós não somos o outro. Emmanuel, na sua genialidade, diz que Deus não cria duplicatas, só originais. Ele fala isso pela psicografia do Cândido Chico Xavier, não é? O apóstolo do bem a quem a gente deve sempre gratidão pelo legado espiritual que nos deixou e que com tanto amor e carinho a Federação e outras editoras trabalham
essas publicações para que cheguem aos diversos públicos no Brasil e fora do Brasil. Então, vejamos a colocação de Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, quando vai dizer que nós somos indivíduos. Por quê? Porque somos todos originais. Deus não cria duplicatas. Logo, cada um de nós tem o seu jeito, tem a sua maneira. E aí nós entramos num segundo ponto, que seria a segunda lição da pandemia, que a gente tem a oportunidade de aprender logo após a alteridade, é a chamada assertividade. Veja, assertividade. É tão assim uma palavra, né, também um pouco diferente, mas o que significa essa assertividade? Assertividade é nós reconhecermos que o outro existe, que é a alteridade, né? E a assertividade coloca o seguinte: o outro tem direitos, assim como nós também temos. E esses direitos alheios precisam ser respeitados. Então, a assertividade implica em nós respeitarmos o direito dos outros. É tão interessante que nós vamos aprender, queridos amigos do coração, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse trabalho lindo que Allan Kardec coordena, e a gente às vezes pensa, é o Evangelho dos Espíritas. Não, é o Evangelho do Cristo, é o Evangelho de Jesus, mas à luz do Espiritismo, porque Kardec ele toma os ensinos morais e elabora esta obra, compilando as informações, né, do próprio Evangelho, sobretudo do Novo Testamento, mensagens espirituais, né, recebidas por diversos médiuns em diversas localidades, basicamente aí de 1 milheiro de mensagens que ele recebe, ele seleciona uma centena, ou seja, 10%, e compõe as chamadas instruções dos espíritos, que geralmente é a segunda parte de quase todos os capítulos, não são de todos, mas de quase todos do Evangelho. E vai nos trazendo também os seus próprios comentários, uma obra riquíssima, que vai falar exatamente desse amor, né, Neia, da necessidade de nós respeitarmos o nosso semelhante. E aí a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, que é a obra básica, fundamental, que todos nós precisamos ler e estudar para conhecer bem o Espiritismo, é de perguntas e de respostas, numa didática maravilhosa do educador e codificador Allan Kardec. A gente verifica a pergunta que Kardec faz: no que consiste a justiça? E o Espírito da Verdade responde: em cada um respeitar o direito do outro. Olha só que coisa interessante. Normalmente a gente pensa que a justiça é eu ter o meu direito respeitado, né? Houve justiça para comigo, eu preciso defender os meus direitos, não é? Às vezes a gente não se lembra de que nós temos deveres. A gente vê as pessoas lutando pelos seus direitos, mas ninguém sai em carreata, em passeata, não é, Maria Alice? Para poder falar, eu estou aqui defendendo o meu dever, né? Eu estou defendendo o meu dever de ajudar o outro. Que coisa boa, né? A gente vai chegar nesse ponto. Mas veja, então, a justiça consiste em nós respeitarmos, cada um respeitar o direito do outro. Ora, meus amigos, os outros também têm direitos. Se nós temos direitos, os outros também têm. E esses direitos alheios precisam ser respeitados. Isso é assertividade. Quando nós respeitamos o direito do outro, nós estamos sendo assertivos. Porque normalmente a gente diz assim: eu sou assertivo, eu vou acabar falando o que eu penso, do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, né, André Lima? E a gente vai ali colocando: olha, eu falei tudo o que eu queria, mas eu fui tão assertivo, eu fui no ponto, eu pinguei todos os is ali, né, os pontos nos is, eu botei todas as vírgulas, eu observei tudo, desabafei. Olha, gente, mas foi uma beleza. Como outro dia eu cheguei a uma pessoa assim dizendo: não, mas que coisa, ela falando que tinha sido assertiva, porque ela tinha falado tudo que precisava dizer, mas falou mesmo, olha, assim, colocou todos os pingos nos is, ela usou de todas as palavras necessárias, não deixou passar nada, né? E aí eu falei: e o outro? Aí ela falou: o outro não gostou muito, não. Aí eu falei: ela estava se achando assertiva, será que isso é assertividade? Então eu fui assim fazendo uma reflexão com tudo que a gente vai aprendendo no Espiritismo também, e fomos chegando à conclusão. Assertividade envolve 5 itens também, né? Veja lá, assertividade começa com a quem nós nos dirigimos. Para nós sermos assertivos, a gente tem que saber a quem a gente está se dirigindo. Qual é a pessoa? Se é um grupo, se é uma equipe, não é? Se é uma instituição. Enfim, nós estamos nos dirigindo a quem?
Será que aquele conteúdo que a gente tem para compartilhar, para transmitir, para dar um recado, para falar, enfim, não é, Patrícia? Está de fato destinado àquele público, àquela pessoa? Porque se a gente fala algo que não cabe àquele que está ouvindo, nós já estamos sendo inassertivos. Então, o primeiro passo da assertividade é eu ter a certeza de que aquilo que eu vou dizer cabe realmente àquele público, aquele público-alvo, seja uma equipe, um grupo, não é, de trabalho, na casa espírita, na família, seja uma pessoa, sejam duas, enfim. Aí, isso significa ser assertivo. Porque não adianta nada, eu estou dando um recado, né? Aí você chama todos os mundos lá que da casa espírita, ou todo mundo da empresa, não sei, ou da família, chama todo mundo e você fala para todo mundo algo que você quer dizer para uma pessoa. Ou para um grupo determinado que não é aquela totalidade. A gente fica assim, não é legal. Ou se não, a gente chama alguém e diz, olha, diz para fulano de tal que eu estou dizendo tal. Não, você mesmo deve dizer. Porque terceirizar, não é, Dermeval, não é uma coisa muito boa. Terceirizar um recado, uma fala, primeiro que você tem um telefone sem fio aí que já complica, né? Porque a comunicação ela pode ir perdendo a sua qualidade à medida que a gente vai, assim, transmitindo, né? Então, compartilhar, o ideal é que seja por nós mesmos. Então, não terceirize, né, a assertividade. A gente tem que ser assertivo, somos nós. Então, vamos nos dirigir a quem dê direito, tá certo? Então, o primeiro passo para a assertividade. O segundo é nós sabermos em que tempo nós vamos falar. Porque se a gente fala fora de hora, nós estamos sendo inassertivos. Quantas vezes a gente não diz algo assim antecipando? Ixi, nossa, foi precipitado. Ih, causou uma confusão, gerou um transtorno, não precisava de nada daquilo, né? Às vezes a gente leva ali uma notícia que é uma bombástica, né? Hoje está cheio de coisas assim, né? Cheio de fake news, aí o pessoal causando alarde, confusão, né? Como se estivesse fazendo um furo jornalístico, aquela coisa toda, e às vezes assim, nossa, aí passa um dia, passa uma semana, passa um mês, não era bem aquilo. E aí você já tem todo um estrago realizado, né? É como aquela história de Joseph Goebbels, né? Que foi um propagandista do Partido Nazista, lá na plena Segunda Guerra Mundial, e ele dizia que uma mentira contada 1000 vezes passava a ser uma verdade. Acaba sendo entendida como uma verdade, porque você espalha tanta mentira, né? Assim, pela hipocrisia, pela frigidez e tal, e acaba aqueles que estão, às vezes, acompanhando, né, Angélica, entendendo como se fosse uma verdade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus já combatia a fake news desde a sua época, quando dizia em verdade vos digo. Então, estava ali, né, trabalhando para não se deixar envolver e os outros também não fossem envolvidos com os hipócritas, com os fingidos, com aqueles que iriam causar, não é? Verdadeiros escândalos provocando aí coisas absolutamente desnecessárias, por serem inconsequentes e irresponsáveis. Então, cuidado, né? Eu preciso saber o tempo em que eu vou falar as coisas, porque se eu antecipo, eu posso causar um estrago. Mas também, se eu falo fora de hora, por exemplo, além do prazo, depois do que deveria ser, pode ser caduco, não é? Pode ser aquela informação que a gente fala de intempestiva, está fora do prazo. Nossa, Campete, mas se você tivesse me falado isso ontem, rapaz, mas teria feito uma diferença. Eu não teria demitido aqui várias pessoas, meu amigo, né? Essa informação era muito importante para mim ontem. Hoje ela já está tarde. Olha só a responsabilidade que a gente tem, né? E o grande lance de ser assertivo é saber o momento que azado, o momento exato. Qual é o tempo exato de eu falar alguma coisa, né? Primeiro eu vou saber a quem estou me dirigindo, se é de fato aquele ser, aquela pessoa, enfim, aquele grupo, aquela equipe, aquela instituição, não é, Cleide? E depois eu saber o tempo, é aquele momento, eu não estou sendo precipitado ou eu não estou demorando demais. E como é que eu vou perceber isso? Pelo feeling, pelo sentimento, pela sensibilidade, pela observação, naturalmente, não é? Eu vou acompanhando as ocorrências, eu vou percebendo como são as pessoas, eu vou examinando tudo ao redor, não é? Porque tudo tem o seu tempo certo. Já não tem lá no Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo, não é? Debaixo dos céus. Então, tem o tempo de plantar, o tempo de colher, tem o tempo de paz, o tempo de guerra, não é isso? Tem o tempo de trabalhar e descansar, tudo tem o seu tempo certo, é a natureza
é exemplar para nós, porque ela trabalha, né, espontânea, naturalmente, e nos está nos ensinando tudo, porque até nas estações tudo tem o seu tempo certo. Nada é precipitado e nada vem depois, e se cumpre como deve ser cumprido. Então nós temos que empregar o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, para fazer de fato o que é correto, né, no tempo certo. Então ser assertivo é você se dirigir a quem deve se dirigir, e no tempo certo. E tem o terceiro elemento da assertividade, que eu preciso considerar onde, em que local, em que ambiente, qual é a circunstância, não é? Porque às vezes eu tenho algo para dizer para a pessoa, que é uma coisa importante, e é a necessidade de falar naquele momento, porque não é, aquele é o tempo azado, é exato, mas eu estou assim diante da pessoa que ela está aflita, ela está sobrecarregada, às vezes a pessoa está correndo, por exemplo, está descendo uma escada e a gente tem que falar, a gente fala, nossa, aí há um estrago danado porque não era o ambiente. Às vezes a gente vai falar com a pessoa, por exemplo, está num ambiente aberto, seria preferível falar num ambiente fechado, mais reservado, né, Tereza? Às vezes a gente vai falar com a pessoa num ambiente, né, reservado, a pessoa diz assim, nossa, mas por que você está falando assim comigo? Você poderia ter falado isso no ambiente aberto, até parece que, né, e tal. Então, tudo a gente tem que examinar. Ah, Campete, mas isso é muito difícil. Não, a gente vai conhecendo a pessoa, vai sabendo, vai percebendo, né, e também com esse sentimento, com essa intuição, abramos-nos para a intuição, para a observação, enxerguemos mais o outro, porque se a gente considerar alteridade, que o outro existe, não é isso? E também se a gente considerar assertividade, aqui no caso, que o outro tem o direito e merece ser respeitado no seu direito, a gente vai ver que a caridade, né, quando é muito discutida e o auxílio ali fica sendo demais, planejado, tal, postergado, chega atrasado. É o que Bezerra de Menezes fala. A caridade calculada chega atrasada. Então é importante a gente atender no momento certo e na circunstância, no espaço. Às vezes nós precisamos, por exemplo, para falar determinada coisa com uma pessoa, num ambiente específico. Preparar o ambiente, às vezes até um ambiente mais espiritualmente equilibrado, não é isso? Harmônico, às vezes uma música, às vezes você vai fazer isso numa ocasião em que vai ter, por exemplo, um jantar, um almoço, um lanche, sabe? Você convida a pessoa, às vezes, para um outro ambiente, ou para uma casa espírita, ou para um passeio, sei lá, num jardim, não é isso? Tudo assim, né? Num parque. Então depende da circunstância e depende de como nós estamos enxergando. A assertividade tem tudo a ver com isso, porque se não é o local, o ambiente apropriado, tende a não dar certo. Pode ser até com a pessoa certa, não é, Marcelo? Pode ser até assim no tempo certo, mas o local não colabora, né? Pode ser um local muito barulhento, né? E às vezes não está adequado, não está propício. Às vezes pode ser um ambiente muito silencioso, muito quieto, muito afastado, que causa desconfiança. Né? Mas por que isso, né? O que foi que eu fiz assim? A pessoa já vai reservada. Então a gente tem que saber direitinho, ser o espontâneo, natural, o máximo possível. Quarto passo aqui para a assertividade, veja que coisa impressionante, é nós considerarmos o como nós vamos falar. O como é tão importante como o que e como os outros passos também. Porque a gente às vezes vai falar de um jeito, a gente lá, eu falei tudo que eu pensava. Eu cheguei numa idade que eu falo o que eu penso, doa quem doer. Vocês já ouviram isso? Ou por um acaso alguém já falou assim? Não é? Veja lá, isso não é ser assertivo, isso é ser mal educado. Eu sim devo falar o que eu penso, devo ser transparente, não é? Devo falar o que eu sinto, não preciso ficar guardando isso não é, Flávia Lopes? Nada disso. Porque se eu guardo essas coisas, eu depois fico magoado, ferido, ofendido, melindrado, depois eu sofro com tudo isso. Não, coloca para fora, mas coloque com respeito. Chico Xavier, ele nos ensina que num balde de amor, coloca uma gota de verdade. Vale dizer que sempre a verdade deve ser dita com amor. Eu não posso a par de dizer a verdade, porque outra, será que é verdade mesmo? Às vezes é a minha verdade, então não é a verdade, porque a verdade é que vem de Deus. E a verdade ela tem que passar pelos três crivos, não é exatamente ali que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então veja como eu estou falando, o como é a maneira pela qual. É a maneira pela qual eu me dirijo, né, Fernanda? Obrigado pela presença diretamente do Texas, em Houston, né, no Texas. Que maravilha, seja bem-vinda, querida. Então, olha só, a gente tem essa questão, não é? Do como, é como nós revestimos.
A maneira pela qual a gente se dirige ao outro pode fazer toda a diferença. Porque a gente até pode falar, está falando com a pessoa certa, não é isso? No tempo certo, no ambiente adequado, mas eu falo de um jeito inassertivo. Eu sou muito bruto às vezes. Eu fui muito veemente, fui muito contundente, assustei, afastei. Ou às vezes, nossa, foi assim tão dúbio, né? Falou com tanto não sei o quê, que eu não sei o que ele quis dizer. Há pessoas que querem ser assertivas, que ficam tão em cima do muro quando estão falando alguma coisa, você não sabe por que lado ela está colocando. Se você pega o que ela está dizendo, você entende com a sua opinião, ou do jeito que você pensa que ela está concordando com você, e o outro que pensa o oposto do que você pensa está concordando com ela, achando que ela está concordando com ele. Olha a confusão. Então, ser assertiva aí é saber se como nós estamos falando, que tem que ter uma dose certa também. Eu não posso nem ser aquele manso a ponto de ser melífluo, né? Aquela coisa escorrega para tudo quanto é lado, não diz nada, não é? Que acaba sendo um hipócrita, um falso, não é? Jesus, ele sempre pregou no sentido de nós sermos autênticos, verdadeiros, mas com educação. Eu também não vou ser aquele indivíduo, ao ponto de eu ser transparente, eu sei quem sou, falo com quem doer, não estou nem aí assim, porque vai machucar. Não, gente. Não é assim que a gente aprende no Espiritismo. A gente tem que estar aí sim, porque nós somos corresponsáveis. E veja o que nos ensina André Luiz. O mal não merece comentário em tempo algum. O mal não merece comentário em tempo algum. E Emmanuel nos ensina que o bem que a gente faz em qualquer lugar será o nosso advogado em toda parte. Veja, por isso o bem, não o mal. Por isso o amor, não o ódio. Por isso a paz e não a guerra. É o que Jesus nos ensina. Então, esse como deve se revestir da paz, do amor, do entendimento. Nós estamos aqui, não é, Zilda, para criar pontes de entendimento, não muros de separação. Por isso, o quinto passo da assertividade é o quê? Finalmente o que estava faltando, né? Falou tanto, falamos 4 passos, aí vem o quê? O quê, meus amigos queridos do coração, é a última coisa para nós sermos assertivos, não é a primeira. Não é, eu quero dizer, eu falo logo, falei tudo, olha aí, a pessoa se vira com o que eu falei. Não, você vai primeiro ver se é a pessoa certa a quem você está se dirigindo, se está no tempo certo, se está no local certo, se é a maneira certa. Aí sim você vai ver o que você está falando. E o que você está falando tem que passar pelos 3 crivos ao mesmo tempo. São chamadas 3 peneiras ou os 3 crivos, não é? Daquele apóstolo ou daquele discípulo, melhor dizendo, que foi procurar Sócrates, né? Aquele filósofo, e que viveu em torno de 500 anos de Cristo, e queria dizer uma coisa muito importante. Aí Sócrates perguntou, calma, antes de você me dizer, o que você tem a me dizer é verdade? Aí a pessoa ficou na dúvida, não sabia se era verdade ou não. Mas o que você tem para me dizer é bom? Não, com certeza, mestre, bom não é, não. E o que você tem para me dizer é útil? A pessoa não sabia, porque ela não tinha um hábito de refletir sobre o que falava, ela só falava. Ela não pensava nos 3 crivos, não é, Patrícia? E aí, veja bem, ela falava pelos cotovelos, é como está hoje. Hoje tem os canais, tem a divulgação pela internet, é tão fácil, nós estamos na era da interatividade, mas nós estamos na era também da imbecilidade. Há muita inconsequência e responsabilidade, compartilhando aí a mancheias, falta de bom senso, um campeonato de insensatez, como fala Viana de Carvalho e outros espíritos pela mediunidade de Valdo, impressionante. E aí você tem os incautos seguindo os cegos que vão fazendo essa coisa toda e vai crescendo numa confusão desmedida. Os tempos chegaram, meus amigos. Então, ser assertivo é você falar o que você está falando, tem que ser a verdade, tem que ser o bem, tem que ser útil. Se não atender a um desses quesitos ou aos 3 simultaneamente, não fale. Fique calado. Não escreva. Escreva o que for verdadeiro, o que for bom, o que for útil, Débora. Porque senão nós assumimos a corresponsabilidade de tudo que nós estamos fazendo. Então, por isso, a nossa responsabilidade é grande. Isso é ser assertivo. É o que a gente está aprendendo na pandemia. E a Mancheias agora, correndo fake news para lá e para cá em todos os segmentos, inclusive no segmento espírita, suposto espírita, não é, Estela? A gente está aí sofrendo isso. Muito boa abordagem sobre o uso da palavra. Hoje ferimos nosso próximo sem medir consequências. É exato. E nós somos corresponsáveis. Toda vez que alguém se sente magoado, ferido, ofendido, melindrado, alguma coisa tem. É com outro Campete, sim, mas se eu atuei, se eu ali fui, de certa maneira, responsável, eu vou assumir. E outra, vamos plantar o bem.
né? Nós estamos aqui preparando para o mundo de regeneração. A nossa semente, como nos ensina o presidente da FEB, Jorge Godin, tem que ser de regeneração. Ora, se eu estiver plantando uma semente do mal, uma semente que é de expiação e provas, meus amigos, eu não vou para o mundo de regeneração. É evidente. Então, nós não podemos querer um mundo de confusão, esse mundo do ódio, do discurso do ódio que a gente está vivendo. Por isso, eu queria colocar para vocês, veja, a terceira lição que a gente aprende com a pandemia é a empatia. Nós temos a alteridade como a primeira lição, reconhecer que o outro existe. A segunda lição é a assertividade, reconhecer que o outro existe, que tem direitos, que merece ser respeitado os seus direitos. E a empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. É o que ensina o Evangelho, fazer aos outros o que eu gostaria que fizesse a mim. Não é fazer a mim o que eu gostaria que os outros me fizessem, não. Eu não estou em primeiro lugar. O Evangelho está criando indivíduos para o amor, não para o egoísmo, para a humildade, não para o orgulho, não para a bestialidade da vaidade que a solto está correndo por aí, mundo afora, meus irmãos. É momento da gente acordar. Se a gente não acordar agora, nós vamos acordar quando? Então, empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. É quando a gente se esforça para sentir como o outro sente, enxergar como o outro vê. Como irmã Dulce colocando, quando uma outra irmã diz assim, mas irmã, como é que você pode entrar naquele ambiente tão ali pesado, tão difícil, tão sujo? Aí ela diz, mas minha irmã, é porque eu quero ser as mãos do Senhor. Eu quero que os meus pés sejam os pés do Senhor, para que eu faça como ele fez, para que eu caminhe como ele caminhou. Então, aquele que está lá é o meu irmão necessitado, que o Senhor atendeu e que me pede hoje que eu atenda, porque se eu fugir deles, como vai ser? Isso é se colocar no lugar do outro. E aí, a coisa mais importante da empatia, queridos amigos e irmãos do coração, é que nós não vamos julgar, nós não vamos muito menos condenar. Quantas coisas a gente inassertivamente, não é? Pela falta de empatia, a gente acaba colocando, é como se o outro fosse desmerecedor. O outro pensa diferente, então ele não merece respeito, ele tem que ser excluído. A mensagem de Jesus é do Espiritismo, inclui. Nós volta e meia temos aí, né, trazendo a imersão, né, ao ponto aqui da superfície, novamente, repetidamente, né, Zil, da lição e o amor, né, lição e o amor. Às vezes há pessoas que são egoístas, mas quando a gente trabalha o amor, nós estamos deixando de ser egoístas, né? E aí vamos olhar para dentro de nós mesmos, né, que é o convite para dentro de nós mesmos, para a gente não ficar reparando, às vezes, um cisco que está no olho do outro, e a gente se esquecer da trave que está diante dos nossos olhos. É a recomendação que o Evangelho nos faz. Aí nós não vamos julgar, muito menos condenar. Veja, quando nós estamos diante do outro, a gente precisa respeitá-lo. Ele é diferente, é claro, ele é outra pessoa, ele é outro indivíduo, ele tem a sua maneira, a sua trajetória, por isso que nós precisamos nos respeitar na liberdade de pensamento, de expressão que cada um tem. Nós só não podemos nos desrespeitar com a nossa liberdade de expressão, porque o nosso direito de se manifestar se encerra quando a gente começa a interferir na liberdade do outro. Nós não devemos ficar criando pontes de separação, ou melhor, muros que vão nos separar. Mas nós precisamos estabelecer pontes de entendimento, pelo diálogo, pela compreensão, né? Hoje nós estamos vivendo preconceitos, racismo, coisas absurdas de violência que vêm de uma remanescente da barbárie recrudescendo-se em plena transição, porque isso é até, digamos, né, no contexto que nós estamos vivendo, à luz da espiritualidade, a gente vê que Deus permite que isso venha para ser erradicado. Não é a vontade de Deus, é a inconsequência dos equívocos humanos que nós cometemos e agora a gente sofre, evidentemente, a responsabilidade de ter que assumir essas coisas, tanta barbárie, tanta infelicidade. Isso não é vontade de Deus. Deus não quer a injustiça social, a desigualdade social. Isso é uma questão de criação nossa, pela inferioridade que nós ainda temos. Por isso a empatia, se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê a necessidade que ele tem, a realidade que ele tem. Vocês já passaram na comunicação não violenta, tem um exercício, você olha nos olhos do outro. Assim, como a gente está aqui diante da câmera, olha nos olhos.
Quando de perto a gente olha nos olhos do outro, o que a gente vê? Refletida na retina do nosso interlocutor? A nossa própria imagem. Sabe por quê? Porque nós somos irmãos. E nós precisamos aprender a nos amar. Daí a empatia. A empatia, como dizem os estudiosos, e o Jaime Ribeiro fala isso no livro exatamente com esse título, Empatia, que a empatia vai ser um componente do perfil de todo profissional líder do futuro. E de todo profissional do futuro. E de toda a gente do futuro, eu diria, de todo mundo. Porque realmente nós precisamos aprender a ser empáticos. E é o que o Evangelho de Jesus nos ensina e que o Espiritismo nos coloca. Volta e meia a gente tem os remanescentes, como a gente estava falando, por exemplo, de discussão sobre possibilidade de racismo no Espiritismo. Ora, meus amigos, o Espiritismo nunca foi racista, Allan Kardec muito menos. Às vezes você pode ter um indivíduo que demonstre esse comportamento ainda inferior na sua manifestação devido à condição de espírito inferior, que é como nós, qualquer um de nós, podemos, infelizmente, nos manifestarmos assim. Mas isso não é do Espiritismo, isso não é de Allan Kardec nos seus registros. A Federação Espírita Brasileira fez uma nota, isso foi colocado em todas as edições de todos os livros de Kardec, de todas as editoras, não só da FEB, devem publicar uma nota no final colocando esse esclarecimento. Esclarecimento para dizer da inclusão. O Espiritismo é inclusivo, não é de exclusão. Então, volta e meia, nesses tempos de tantas assim discussões, que se fala de tudo, a gente está vendo isso e as pessoas ficam meio perdidas. Meu Deus, ao que a ter? Nós estamos vivendo num mundo imersos de informação e sedentos de conhecimento. Porque o conhecimento nos leva o quê? A distinção da informação no seu sentido, tirando da letra que mata o espírito que vivifica. É isso que o Espiritismo faz. Tirando da palavra, na sua simbologia, o seu sentido. É isso que o Espiritismo faz. E tirando do texto, que muitas vezes tem a sua emblemático, o contexto para que a gente possa entender sistemicamente o porquê ele está ali e o seu significado. Isso o Espiritismo faz. O que nos falta fazer é estudar o Espiritismo e colocar o bom senso de Kardec, como ele foi cognominado bom senso encarnado, trazer esse bom senso para a realidade. Aí nós não vamos ficar perdidos, não vamos ficar atrás de coisas de fake news. Vamos estudar Kardec, vamos estudar Chico, vamos estudar aí Edivaldo, essas obras todas dos espíritos, como a gente tem, assim, tantas coisas belíssimas. É isso, Valdinei, velhas lições em novos contextos, porque a gente não aprendeu ainda as chamadas velhas lições, elas continuam sendo atuais, porque nós ainda não aprendemos. A boa nova, que é o Evangelho de Jesus, é o que tem de mais atual, que é a necessidade da gente viver, né, as virtudes que Jesus nos exemplificou. E o Espiritismo nos traz, na sua pureza essencial, para a gente aprender. Então, empatia é fundamental. Tem uma quarta lição, que o nosso tempo já vai voando, né? Uma quarta lição da pandemia, meus amigos, que é exatamente a metanoia. Nossa, que palavra, né, Campete? O que significa metanoia? É o próprio objetivo do Espiritismo. Lá no Prolegômeno do Livro dos Espíritos está uma espécie de prefácio, né, os Espíritos que são seus autores assinam, e coloca assim, né, o Espiritismo vem para promover uma era nova, a era da regeneração da humanidade. E essa regeneração social, ela começa com a reforma íntima de cada um, a renovação moral, a transformação para melhor de cada um de nós. Isso é metanoia, é uma forma de enxergar diferente, é uma forma da gente poder trabalhar exatamente a nossa capacidade de entender o que está acontecendo com uma visão renovada. A situação está ali. É como um livro que eu li, eu releio, hoje eu tenho uma visão diferenciada. Por quê? Amadureci. Porque hoje eu tenho capacidade de perceber o que até então não havia percebido. Isso é a metanoia. A metanoia é a própria transformação. Quando a gente pega no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, está lá, reconhece-se o verdadeiro espírita. Veja, o verdadeiro espírita é reconhecido, ele não sai se mostrando por aí, bota uma tarja na testa, eu sou espírita, não. Até no passado, veja que coisa interessante, né? Algum tempo, as pessoas assim, a gente nem precisava dizer nada, não é, Marcelo? O amor é tudo mesmo, o amor está na base de tudo, né? O amor é a nossa linguagem universal para o entendimento, para a felicidade. Veja, no passado, até algum tempo assim, nós não falávamos nada, de repente a pessoa, rapaz, agora que eu estou percebendo, você é espírita, não é? Eu tenho observado você no seu comportamento, na sua descrição, na sua maneira de ser e tudo, no esforço que você vem fazendo,
a pessoa então reconhece o agente espírita. Hoje a pessoa chega assim, nossa, Campete, você não é espírita, não? Nossa, até tu, Brutus. E de repente a gente se sente assim, ora, que espírita somos nós? Imperfeitos. Kardec classifica, não é? Bastante aprendizado, né, Fernanda? Aí muito esclarecimento, né, sobre a comunicação saudável que a gente precisa ter nesses momentos, as grandes lições da pandemia. E tudo isso nós estamos falando que a gente precisa fazer um fecho que tem algo em comum, que eu quero que vocês me ajudem a construir o que tem em comum. Veja lá, que tem tudo a ver com o tema que nós estamos tratando. E aí a gente verifica, sim, essa questão, né, da transformação, da metanoia, a gente fica assim, hoje, a pessoa chega assim, mas eu estou surpreso, não esperava que você tivesse esse comportamento, até decepcionado, porque a pessoa cobra de nós, sempre nós espíritas somos cobrados, mas reconhecidos pelo esforço, por isso que está lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Transformação moral, metanoia. Esforços por domar más inclinações, metanoia. E está na questão 909. O homem consegue domar as suas más inclinações? Sim. O que lhe falta geralmente é a vontade. Ah, se tivesse um pouco mais de vontade. Então a gente precisa ter vontade para superar as nossas más tendências, não é, Rita? Que a gente tem demais ainda, Rita de Cássia, a gente precisa trabalhar isso. Pelo menos eu tenho. Estou colocando aqui de mim. Cada um faça a sua reflexão. Então, nós estamos sendo convocados a essa viagem interior para verificar se nós estamos aprendendo essas lições da alteridade, da assertividade, não é isso? Da empatia e da metanoia, que é esse processo de transformação. E tem a quinta lição da pandemia, que é a tal da resiliência. Tá bem? Já ouviram? Nós vamos pedir aí à produção se conseguir escrever para nós essas 5 palavras, as lições que a gente aprende com a pandemia, né? Então, alteridade, ou alguém escreve e coloca para nós aí, por favor. Alteridade, a assertividade, a empatia, a metanoia, e agora a quinta lição, que é exatamente a resiliência. Bom, o que é resiliência? Resiliência, assim, na física, quando você pega um objeto, né, ele sofre um impacto, e depois ele volta à forma anterior do impacto. Isso é resiliência. Pega um travesseiro, por exemplo. Abraça o travesseiro, aí amassa todo o travesseiro. Depois você solta, ele volta à posição normal. Isso é resiliência. E aí a gente tem Viktor Frankl, né? O criador da logoterapia, não é isso? Ele nos traz, aí olha a nossa produção trazendo, né? As 5 lições. Alteridade, assertividade, empatia, metanoia e resiliência. Muito obrigado. E a gente tem, então, na resiliência, Viktor Frankl, ele que passou pelos campos de concentração, na área de saúde, não é? Ele estudando já o ser humano, a questão do sentido da vida, do propósito de existir, ele, então, adota o termo resiliência, colocando para o ser humano. E isso a gente aprende num livro que vem nos desenvolver exatamente esse conceito do ser humano no seu sentido integral, não é apenas no sentido material, social, econômico, político, né, administrativo, de gestor, não, pegando essencialmente, inclusive, o espiritual. E aí, Viktor Frankl, nessa visão mais profunda do ser humano, ele coloca que a assertividade, ou melhor, a questão da resiliência, tem a ver com tudo isso que nós falamos até agora. Quem é resiliente tem alteridade, porque ele reconhece que o outro existe, porque a resiliência necessita da relação com o outro. Assertividade, porque a gente reconhece os direitos do outro e faz aqueles 5 passos que a gente colocou, né, para a gente poder trabalhar essa resiliência. É a questão íntima da empatia, que nós fazemos uma viagem para dentro de nós mesmos, nos colocando no lugar do outro, sentindo como o outro sente, isso é um aprendizado muito grande. E a transformação, que a gente busca sempre se transformar, não é? A Fernanda está falando, abracemos as mudanças na nossa vida. São sempre para melhor, para o nosso crescimento. Exatamente. Se tem uma coisa certa que não vai mudar, são as mudanças. As mudanças sempre vão acontecer na nossa vida. E a gente resiste um pouquinho à mudança. E a resiliência vem nos trazer. Como é que é isso? Trazendo, então, Viktor Frankl nos explica, no comportamento humano, na atitude do ser humano, a resiliência é a flexibilidade.
Não é só a resistência, porque às vezes o cara é tão resistente que vem um impacto forte e quebra. Não. O resiliente, ele é flexível. É como aquela vara de bambu. A gente que é do interior sabe disso, né? Aquela vara de bambu verde, você enverga, né? A bichinha ali, tudo quando você solta, ela volta para a mesma posição. Isso é resiliência. Então, o resiliente, ele sabe processar o que está acontecendo. As mudanças, as ocorrências, as tribulações. Ele fica até perplexo assim, mas não desanima. Fica até atribulado, mas não se angustia. Isso é o resiliente. Isso é o que está lá na carta de Paulo, né? A segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Isso é ser resiliente. Então, o resiliente é uma capacidade de adaptação. Ele é um ser que se adapta às mudanças, ele consegue se moldar, ele tem flexibilidade a ponto de se trabalhar nas relações. Então, vai tendo aquele jogo de cintura, vai sabendo se relacionar com os outros, sempre no sentido de uma melhoria, dessas mudanças que levam à transformação efetiva. Isso é ser resiliente. E é o que a pandemia está nos convocando a fazer. Então, já encaminhando para o encerramento das nossas palavras, o que é que estas lições da pandemia, né, a alteridade, a assertividade, a empatia, tá aí ó, na tela, a metanoia e a resiliência, em se tratando de uma viagem para dentro de nós mesmos, que a pandemia também nos convoca a realizar, o que tem em comum? O que essas lições têm em comum? Todas elas. Por favor, alguém escreva aí que a nossa produção vai trazer. Deem a resposta. É um desafio bom, né? Nós estamos encerrando praticamente. O que tem em comum essas 5 lições da pandemia, e se tratando da questão da convocação a que todos estamos aí diante, né, de algo que não dá para evitar, não dá para adiar, não dá para transferir, que é essa viagem para dentro de nós mesmos, que Joana de Anjos chama como se fosse um parto. O autodescobrimento, lá no Homem Integral, ela diz como se fosse um parto, e o parto dói, não dói? Então é para a gente buscar a melhoria. Olha, Márcia Mendes falando, o amor fraterno, o que tem de comum o amor fraterno, não é? O que está no centro desse amor fraterno, Marta? O que está no centro? O centro é exatamente isso aqui, ó, crescimento interior. Olha que livro bonito, é quase que uma obra rara. Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers, que é um psicólogo norte-americano. E ele vai nos falar exatamente sobre essa necessidade aqui. Uma hipótese central e uma sentença. Se posso proporcionar um certo tipo de relação, o outro descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar aquela relação para crescer. E mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. Então, veja, o que tem de comum, de central em todas essas lições é a pessoa como centro, o ser humano. E por isso, o ser humano em relação com o outro ser. Nós somos humanos, e somos humanos porque nos dignificamos na identificação da linguagem, que deve refletir a nossa educação. Não o nosso estado ainda inferior, como a gente está vendo tanto, e a gente precisa controlar em nós mesmos. Muito importante. Essa mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. Então, o crescimento, Rogers entendia movimento na direção da autoestima. É importante nós gostarmos de nós mesmos. Flexibilidade, olha aí a resiliência inserida nessa flexibilidade. Respeito por si, é preciso a gente respeitar a nós mesmos e respeitar aos outros. Então, para Rogers, o homem é incorrigivelmente socializado em seus desejos. Não há como a gente fugir das relações. É por isso que as nossas relações devem ser as mais saudáveis. Ou como Rogers coloca o problema repetidamente, quando o homem é mais plenamente homem, ele é merecedor de confiança. Então, nós seremos merecedores de confiança realmente quando formos mais humanos. Porque a gente acaba desconfiando do outro na relação, porque a gente vai perdendo esse estado de humanidade. Porque a humanidade implica no respeito ao outro. E esta é a grande lição que a pandemia nos traz. Para essa viagem interna
A viagem para dentro de nós mesmos, nós vamos nos conhecer, nos reconhecendo nas nossas capacidades e limitações. A gente se reconhece ainda limitado e inferior, com muitas fragilidades, muitos defeitos, mas também nos reconhecemos com potencialidades que a nossa vontade e o nosso livre-arbítrio podem desenvolver se nós fizermos as melhores escolhas, colocando os pés no chão, levantando a cabeça e seguindo em frente. Porque se Deus é o nosso Pai, se Jesus é o nosso Mestre, se os amigos espirituais são por nós, quem poderá ser contra nós? Então sigamos, meus amigos, com muito amor no coração, entendendo que quanto mais nós amamos, mais amor nós teremos para dar. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós chamamos aí os nossos queridos amigos da organização. Eu, Rita de Cássio, obrigado pela presença de todos vocês que já vão se despedindo, não é, Emília? Exatamente aí. Nós estamos muito ligados aos comportamentos uns dos outros e sempre influenciamos e somos influenciados. Não é, Paulo Sérgio? Não é, Adriana? Que as nossas influências sejam sempre aquelas positivas e saudáveis e que também a gente possa estar sempre em boa companhia. Assim nós vamos ser felizes. Certo. Sem dúvida. Nossa gratidão, Geraldo, porque são reflexões muito importantes que você trouxe, todas essas 5 lições que são para a nossa vida, nos fazem, como você disse, o centro é a pessoa, é o ser humano. E às vezes, como você colocou durante a sua fala, isso não é a vontade de Deus, somos nós ainda inferiores que acabamos manifestando essas situações. Então, quando nós vivenciamos ou vemos situações como essa, às vezes nos dão a falsa impressão de que tudo está assim, e tudo está muito ruim, mas se nós olharmos para trás, olharmos a história, nós vemos a evolução do ser humano. Ainda temos muito a evoluir moralmente, né? Intelectualmente, cientificamente, nós demos já, em menos de um século, grandes passos. Mas, em termos morais, temos ainda muito que evoluir. Mas existe muita coisa boa sendo feita que não tem o mesmo destaque de divulgação, não é? Então, essas reflexões com a pandemia são justamente para nós olharmos quem eu quero ser, como eu estou vivendo, é a melhor forma? É um convite à mudança, não é? Então, foi, assim, maravilhoso tudo que você nos trouxe. É isso aí, né? Muito obrigado, viu, Geraldo? É o joio e o trigo, né? Tem que crescer o joio para a gente, né? Agora a gente escolher se queremos ser o joio ou o trigo. E estamos com grandes oportunidades, né, de fazer o melhor ao nosso alcance. Se a crise vem, também vem a oportunidade. A gente tem que saber fazer essa leitura sem desespero, não é? Sem nos assodarmos, assim, precipitarmos-nos e acreditar com esperança de que fazendo o caminho do bem, tudo vai dar certo. Né? E nós precisamos fazer esse caminho porque temos todos os recursos à nossa disposição. Né? A doutrina, como você colocou, nos dá a luz, é a luz, né? Para seguirmos o Evangelho de Jesus. Então, a doutrina traz essa força, né? Com o conhecimento do que ela nos traz, nos permite ter essa força, né? Essa experiência de não ficar aguardando, né? Mas experimentar, sabendo por que estamos experimentando, né? Exatamente. Hoje eu estava lendo uma mensagem do Emmanuel no livro Ceifa de Luz. Ele fala que tudo vem de Deus, mas, né, resumidamente, tudo vem de Deus, mas cabe a nós, pela nossa vontade, pelo nosso esforço, trabalharmos também. Né? Somos co-criadores, então essa é a nossa oportunidade.
de criarmos uma experiência de vida melhor, um mundo melhor, com os nossos mais próximos e os mais distantes também, porque somos todos irmãos. Então, esse é o grande exercício que nós precisamos, né, fazer. Exatamente. Muito bem, estamos aí diante do desafio em tempos, não é? De uma travessia desafiadora, que a gente possa fazer a melhor escolha, seguir no caminho do bem, porque o roteiro a gente já tem, que é o Evangelho de Jesus. E a luz também, para seguir com segurança esse roteiro, que é o Espiritismo. Então é a gente seguir em frente, né? Isso aí. Muito obrigado, viu, queridos? Muito obrigado Muito pela obrigada, oportunidade. Geraldo, mais uma vez. Desejar a você e a todos os nossos amigos uma excelente noite, uma semana abençoada. Que Jesus continue iluminando aí a sua caminhada, nas suas tarefas de divulgação, que são tão importantes para a nossa reflexão, para o nosso esclarecimento. Então, que a paz de Jesus esteja aí com você. Gratidão, Geraldo. Gratidão de coração. Tudo de bom aí. Saúde e paz aí para você. Muito obrigado, querido. Gratidão a todos vocês, também aos amigos que nos acompanharam aí. Muita paz. Muita paz a todos, uma boa noite, um beijo no coração e nos vemos na próxima quarta. Fiquem com Deus. Beijos.